Fala pessoal, aqui é o Rafa, bem-vindos ao canal Músico Investidor e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a força do hábito e o questionamento das coisas. Como eu já falei algumas vezes anteriormente, o processo de investir o seu dinheiro ele precisa ser contínuo até que vire um hábito. Com o tempo isso vai entrando no piloto automático. E já falando de cara, no mundo dos investimentos, não adianta fazer só uma aplicação e achar que com o tempo essa mesma aplicação vai render o suficiente para você atingir a sua independência financeira. A não ser que essa primeira aplicação seja um capital muito grande, mas eu acredito que não é essa a realidade da maioria de vocês. Então os aportes precisam ser feitos de forma contínua, com disciplina e todos os meses. Falando por mim, esse pensamento de foco e disciplina me ajudou muito em outros tópicos, como por exemplo a perda de peso. No início de 2018 eu cheguei a pesar 80 quilos e eu tenho só 1,70 de altura. Eu estava bem acima do peso. Eu comia muita fritura, açúcar e não fazia nada de exercício. Depois de cair na real, eu mudei meu mindset e comecei a me cuidar melhor, sempre focado na perda de peso. Aí eu comecei a fazer exercícios físicos todos os dias, de segunda a sábado, e melhorei a alimentação. Então em 6 meses eu acabei perdendo 12 quilos. E eu ainda continuo fazendo exercícios físicos porque eu me habituei a essa nova rotina e eu faço hoje em dia com muito prazer. Por isso é importante que você curta o processo como um todo. As coisas não costumam acontecer de um dia para o outro. Então, já que vai demorar, que seja prazeroso. Um outro exemplo seria na produção musical. Quando eu comecei a me inteirar nesse mundo, eu caí imerso nos estudos e quanto mais eu estudava e praticava, mais eu ia me apaixonando por esse universo. Estudar sobre áudio virou um hábito para mim. Todos os dias eu pesquisava e durante anos. E até hoje eu ainda continuo pesquisando e procurando me aperfeiçoar cada vez mais. A mesma coisa vale para as finanças. Todos os meses, rigorosamente, eu estou lá fazendo os meus aportes e tentando sempre ficar inteirado do que está acontecendo no mercado. Por isso eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Eu aconselho vocês pegarem universos que vocês gostam e ir a fundo e se aprofundar. Eu não acho produtivo você ficar bitolado em um só nicho. Eu acho que existem diversas outras coisas legais para a gente aprender e estudar, e eu acho que hoje em dia nunca foi tão fácil ser autodidata. Na internet existem conteúdos incríveis sobre qualquer tema que você quiser. Você precisa estudar as possibilidades que você tem em mãos e com elas você vai chegando a conclusões do que funciona para você. Então questione as coisas, se aprofunde no tema e com isso a sua opinião sobre o assunto vai sendo formada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, porque nesse processo de perda de peso eu fazia muita esteira na academia e o que aconteceu? Como eu fazia todos os dias, eu corria bastante na esteira, isso agravou uma hérnia de disco que eu tinha na lombar e eu nem sabia. Aí eu fui no ortopedista, fiz a ressonância, vi que eu tinha realmente uma hérnia de disco aqui na lombar e ele pediu para eu fazer fisioterapia, RPG e não fazer atividade física. Então eu fiquei arrasado porque eu estava gostando demais desse novo hábito que eu coloquei na minha vida de fazer exercícios e eu ia ter que cortar isso. Mas aí pensando na minha saúde eu topei, tranquei a academia e comecei a fazer os exercícios, fisioterapia, RPG. A fisio eu fazia todos os dias com muita disciplina durante um bom tempo. E aí, depois de um bom tempo fazendo os exercícios, eu não senti nenhuma melhora. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa questionar as coisas. Será que isso que eu estou fazendo realmente está sendo bom para mim? Será que não vale a pena procurar uma segunda opinião? E além disso, pesquisar por conta própria sobre o assunto para tentar chegar a algumas conclusões? E aí, nessas pesquisas, eu descobri a quiropraxia. Eu resolvi dar uma chance e eu achei que melhorou consideravelmente as dores que eu estava tendo. E aí depois de um tempo eu acabei voltando para a academia, com algumas restrições nos exercícios, claro, mas eu consegui voltar a treinar. Mas qual que é a moral da história aqui? Se eu tivesse escutado só uma opinião, eu provavelmente ia estar fazendo a mesma coisa até hoje sem ter resultado. Por isso é importante você pesquisar e questionar as coisas para você tomar uma decisão. E isso aconteceu com algumas outras coisas na minha vida também, fora isso. Mas por que eu toquei no assunto de questionar as coisas? Porque na internet você vai encontrar vários assuntos interessantes sobre finanças, só que com opiniões distintas sobre o mesmo assunto.
Então é importante que você filtre tudo isso para você tomar as decisões e formar sua personalidade. E algumas vezes você só vai conseguir filtrar se aplicar na prática. Por isso é muito comum no início os investidores girarem demais a carteira de investimentos. E relembrando, a carteira de investimentos é quando você tem uma conta lá na corretora e você tem vários ativos lá dentro, você tem várias aplicações diversificadas. Isso forma uma carteira de investimentos. Por isso é comum no início você fazer uma aplicação e depois de um tempo você achar que não faz mais sentido para você, daí você resgata, aplica em outra, depois de um tempo, não sei se é isso, resgata, aplica em outra. Isso é ruim porque normalmente a cada resgate e aplicação você vai deixando taxas para a corretora, então você vai perdendo uma graninha com o tempo. Eu sei que isso é comum de acontecer porque aconteceu comigo também. No início a gente fica um pouco meio sem saber para onde ir, por isso eu recomendo que vocês estudem e entendam cada tipo de aplicação para ver o que funciona melhor para você ou não. E aí com o tempo você vai formando o seu perfil de investidor. Eu, por exemplo, achei no início que eu era super conservador, que eu só ia ter coisa em renda fixa, enfim. E aí eu vi que não era bem assim. Hoje em dia eu tenho grande parte da minha carteira em renda variável. Então se você tem um objetivo, vai atrás. Todo mundo quer chegar a algum lugar, mas tem preguiça do processo. Nada disso que eu falei anteriormente iria ter funcionado para mim se eu não tivesse disciplina e consistência. Por isso eu insisto tanto que vocês mesmos cuidem do dinheiro de vocês, que não deleguem para terceiros. Estudem e dominem o assunto para que vocês mesmos tenham controle das suas finanças. E aí nesse ponto eu volto a tocar no assunto para vocês tomarem cuidado com promessa de dinheiro fácil. À medida que vocês forem pesquisando sobre assuntos e estudando na internet, vocês vão se deparar com esse tipo de coisa. Então tomem cuidado com isso. E não existe uma linha de chegada, a gente precisa continuar aperfeiçoando em todas as áreas que a gente se propôs a aprender. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica aí para se inscrever, deixa o seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo.